Presta muita atenção nisso aqui, fiel, porque o que aconteceu nos últimos dias pode ser o início de uma virada internacional para o Corinthians. Um dos técnicos mais vencedores da história do futebol mundial citou o clube de forma pública, estratégica e extremamente elogiosa, e quando um nome desse tamanho fala, o mercado escuta, a imprensa repercute e dirigentes começam a observar. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like agora. Isso fortalece demais o conteúdo e faz essa informação chegar a mais corintianos que querem análise de verdade, sem exagero e sem ilusão. O nome por trás dessa repercussão é Carlo Ancelotti, um treinador multicampeão, respeitado na Europa inteira, acostumado a comandar gigantes e que raramente distribui elogios de forma gratuita. Hoje, à frente da seleção brasileira, ele citou o Corinthians, destacando intensidade, identidade e força coletiva. E não foi uma frase protocolar. Não foi apenas sobre torcida apaixonada, foi sobre estrutura, organização e mentalidade competitiva. Quando Ancelotti menciona um clube dessa forma, ele não está falando apenas para o torcedor brasileiro, ele está falando para dirigentes europeus, para analistas de desempenho, para departamentos de scouting e para clubes que vivem atentos a qualquer sinal relevante. A repercussão foi imediata. Portais europeus começaram a destacar o comentário. Programas esportivos abriram debates sobre o futebol brasileiro e o Corinthians apareceu no centro da conversa, algo que não acontecia com tanta força há bastante tempo. A leitura feita por jornalistas internacionais foi clara. Se um treinador desse nível enxerga intensidade e disciplina tática em um clube sul-americano, existe algo ali que merece atenção, e é aqui que o assunto ganha outra dimensão. Porque quando o Corinthians entra no radar europeu por meio de uma fala técnica, isso deixa de ser apenas orgulho institucional, isso vira ativo estratégico. Nas redes sociais, torcedores rapidamente compartilharam trechos da declaração, mas nos bastidores, o impacto foi ainda maior. Analistas começaram a discutir perfis de jogadores. Programas esportivos questionaram se o clube poderia voltar a ser uma vitrine forte para o mercado internacional, e não é exagero. O futebol europeu trabalha com sinais, e uma declaração pública de alguém como Ancelotti funciona como alerta silencioso. O Corinthians ainda é gigante fora do Brasil, a tradição pesa, a torcida impressiona, a história fala alto, mas nos últimos anos o clube não vinha sendo citado com tanta força no cenário internacional. Agora a narrativa mudou, e quando a narrativa muda, oportunidades começam a surgir, mas a pergunta que realmente importa é outra. Essa fala pode gerar efeitos reais ou vai ficar apenas no campo simbólico? Porque no futebol moderno, visibilidade significa dinheiro, significa valorização de elenco e significa mudança de postura nas negociações. Na próxima parte, vamos mostrar como essa declaração começou a gerar debates concretos na Europa, movimentar mercado e reacender o chamado efeito vitrine no Corinthians. Se prepara, porque o que parecia apenas um elogio pode estar se transformando em algo muito maior. Agora a situação começa a ficar ainda mais interessante, fiel. Depois da fala de Carlo Ancelotti, o assunto deixou de ser apenas repercussão de rede social e passou a circular em ambientes que realmente importam no futebol europeu. Programas esportivos começaram a discutir algo direto. Quais jogadores do Corinthians hoje teriam perfil para atuar em grandes ligas? E quando esse tipo de pergunta aparece na televisão europeia, não é entretenimento, é mercado. Departamentos de análise trabalham com monitoramento constante. Eles observam campeonatos, cruzam dados, analisam intensidade, comportamento tático e perfil psicológico. Quando um treinador do nível de Ancelotti valida publicamente características como organização e identidade coletiva, isso gera curiosidade técnica. A lógica é simples. Se um clube sul-americano apresenta intensidade e disciplina tática compatíveis com o futebol europeu, os atletas formados nesse ambiente tendem a chegar mais preparados, e o Corinthians é exatamente isso, um clube que exige maturidade mental, um ambiente de pressão constante, um estádio que cobra o tempo inteiro, uma torcida que não aceita acomodação. Para analistas europeus, esse tipo de formação pesa muito. Jogadores que performam sob pressão costumam se adaptar mais rápido em ligas competitivas. Nos bastidores, empresários já começaram a usar a fala como argumento. Não é teoria, é prática de mercado. Quando um técnico respeitado coloca
com um clube em evidência, isso fortalece negociações futuras. Outro ponto que começou a ser discutido foi o chamado efeito vitrine. Se o Corinthians volta a ser citado em grandes portais internacionais, jovens do elenco passam a ser observados com mais atenção. Não significa proposta imediata, significa relatório mais detalhado, presença maior de olheiros e acompanhamento constante. E aqui entra um detalhe estratégico. A fala aconteceu antes da abertura de janelas importantes. Isso influencia planejamento. Clubes europeus trabalham com listas dinâmicas. Um comentário desse peso pode mover um atleta da categoria observação para a categoria prioridade de análise. Além disso, existe o impacto de marca. Especialistas em marketing esportivo apontam que esse tipo de repercussão é ouro para posicionamento internacional. O Corinthians pode usar esse momento para fortalecer presença digital fora do Brasil, ampliar alcance em mercados estratégicos e reposicionar sua imagem como clube global. Não se trata apenas de vender jogador. Trata-se de fortalecer percepção de grandeza, mas nem tudo é empolgação. Parte da imprensa europeia adotou postura cautelosa. Alguns analistas sugerem que o elogio também pode ter componente diplomático, considerando o novo papel de Ancelotti na seleção brasileira. Mesmo assim, o impacto midiático é inegável. O Corinthians voltou a aparecer em discussões que envolvem futebol competitivo de alto nível. E isso muda ambiente. Jogadores percebem que estão sendo observados. Comissão técnica entende que cada jogo ganha peso extra. A diretoria sabe que precisa agir com inteligência para não perder timing de mercado. Agora entramos na parte mais delicada. Visibilidade internacional não é apenas oportunidade, ela aumenta a cobrança, eleva a expectativa e coloca o clube sob lupa constante. Na próxima parte, vamos entrar no ponto mais sensível dessa história. Como essa repercussão pode impactar diretamente o valor dos jogadores, as decisões da diretoria e a estratégia do Corinthians para os próximos meses? Porque quando o radar europeu acende, nada continua exatamente igual. Agora a conversa sai do campo da repercussão e entra no território que realmente muda destino de clube grande: mercado. Quando um time volta ao radar internacional, o impacto mais imediato aparece na valorização dos atletas. E no caso do Corinthians, isso acontece em um momento extremamente estratégico. O clube vive processo de reconstrução financeira, precisa vender bem quando necessário e, principalmente, evitar negociações precipitadas. Com a fala de Ancelotti circulando na Europa, a percepção externa muda e percepção no futebol vale dinheiro. Analistas começaram a discutir o perfil do jogador formado no Corinthians. Atletas acostumados com pressão constante, ambiente de cobrança intensa e jogos com estádio cheio, isso é visto como diferencial competitivo. Existe uma leitura que ganhou força nos debates europeus. Se um jovem consegue performar no Corinthians, ele já possui maturidade emocional para enfrentar ambientes hostis em grandes ligas. Esse raciocínio influencia relatórios técnicos, influencia comparações com atletas de outros mercados, influencia até projeção de adaptação cultural. Outro ponto fundamental é o timing da janela. A declaração aconteceu antes de períodos decisivos de transferência. Isso significa que departamentos de scouting podem ajustar prioridades. Um jogador que estava apenas monitorado passa a ser acompanhado com maior profundidade. Não significa proposta imediata, significa presença maior em relatórios internos, mais vídeos analisados, mais dados cruzados e mais observação presencial. E quando isso acontece, o clube precisa estar preparado. Vender mal em momento de alta visibilidade pode ser erro histórico. Não vender quando a valorização atinge pico também pode ser risco financeiro. O equilíbrio é a chave. Especialistas em gestão esportiva apontam que clubes que sabem aproveitar esse tipo de exposição costumam aumentar poder de barganha. A mesa de negociação muda, o discurso muda, o preço mínimo passa a ser defendido com mais firmeza. Além disso, existe impacto direto na base. Jovens talentos passam a ser observados antes mesmo de se firmarem no profissional. Isso acelera a projeção, mas também aumenta a pressão. O ambiente interno muda, cada partida vira vitrine, cada desempenho individual pode repercutir além das fronteiras. E existe ainda o efeito psicológico coletivo. Jogadores se sentem mais motivados quando percebem que o clube voltou a ser falado internacionalmente. A mentalidade sobe de nível, mas existe o outro lado. Se o desempenho em campo não acompanha a
narrativa, a exposição vira cobrança internacional, o mesmo holofote que valoriza também expõe falhas. Por isso, os próximos meses são decisivos. A diretoria precisa agir com planejamento, blindar jovens, proteger contratos, estabelecer preço mínimo realista e estratégico, porque uma coisa é certa, o Corinthians voltou a ser citado como um ambiente competitivo relevante, e no futebol moderno, reputação internacional não é detalhe, é ativo econômico. Agora chegamos ao ponto final dessa análise. O que o Corinthians pode fazer para transformar esse momento em salto estrutural real e não apenas em repercussão passageira? Na próxima parte, vamos fechar com os caminhos possíveis, os riscos dessa exposição e o que realmente pode acontecer se o clube souber jogar esse jogo fora das quatro linhas. Agora vem a pergunta que realmente decide tudo, fiel. O Corinthians está preparado para transformar essa visibilidade em estratégia real ou vai deixar esse momento passar como mais um elogio isolado? Porque quando um clube volta ao radar internacional, não existe meio termo. Ou você se organiza e cresce, ou você é engolido pela própria expectativa. A fala de Carlo Ancelotti abriu uma porta simbólica, mas porta aberta não significa caminho garantido, significa oportunidade. A primeira atitude precisa ser interna, organização, planejamento. Blindagem do elenco. Jogadores jovens não podem se deslumbrar com atenção externa. Comissão técnica precisa manter foco total em desempenho. Diretoria deve trabalhar com números frios, sem euforia. Visibilidade aumenta valor, mas também aumenta exigência. Cada jogo agora pode ser analisado por observadores internacionais. Cada entrevista pode repercutir fora do país. Cada oscilação pode virar argumento de mercado. O Corinthians precisa mostrar estabilidade. Se o clube sustentar desempenho competitivo, reforçar disciplina tática e manter identidade forte, a narrativa internacional se consolida. Se houver instabilidade, a atenção vira desconfiança. Outro ponto fundamental é o posicionamento de marca. O Corinthians pode aproveitar esse momento para fortalecer presença digital em outros idiomas, ampliar exposição internacional e reforçar sua imagem como clube estruturado e formador de talentos. Não se trata apenas de vender jogador. Trata-se de elevar patamar institucional. Patrocinadores internacionais passam a observar. Parceiros estratégicos analisam oportunidades. Até possibilidades de amistosos internacionais entram no radar quando o clube ganha relevância midiática fora do país. Mas tudo isso depende de continuidade. Um elogio isolado não sustenta projeto. Futebol competitivo sustenta. Gestão sólida sustenta. A fala de Ancelotti funcionou como lembrete poderoso. O Corinthians ainda é gigante. Ainda desperta curiosidade, ainda carrega peso simbólico mundial. Agora o desafio é transformar essa lembrança em realidade prática. Os próximos meses serão determinantes. Janela de transferências, decisões contratuais, desempenho em campo e postura da diretoria vão definir se esse momento vira ponto de virada ou apenas episódio passageiro. E eu te pergunto, fiel, você acha que o Corinthians está pronto para voltar a ser protagonista também fora do Brasil? Esse elogio pode abrir portas reais ou fica apenas no discurso? Comenta aqui embaixo, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve, porque o Corinthians pode estar iniciando um novo ciclo e você precisa acompanhar cada detalhe. Vai, Corinthians!